todo dentista, todo médico, a partir da primeira sala de atendimento, caso o dentista no seu primeiro equipe, o médico na sua primeira sala de atendimento, além de ter que ser um técnico diferenciado naquilo que faz, ele se torna, a partir daquele momento, um empreendedor. E assim ele tem que pensar, o mindset desse profissional tem que ser de crescimento, sempre. Porque outra coisa que enfatizamos é que aquele profissional, aquela empresa, aquela clínica que não está crescendo, está morrendo. Porque os outros crescem, a concorrência aumenta. Todos os anos, vários novos profissionais são inseridos no mercado. Então, a concorrência já tem esse crescimento orgânico. Aqueles que já estão estabelecidos procuram se desenvolver para crescer. E o mercado, em geral, não aumenta tanto, que consiga absorver de forma única, uniforme e tranquila esse crescimento de número de profissionais e os investimentos que alguns empreendedores, apesar de médicos, de dentistas, têm o mindset de empreendedores, fazem em suas clínicas. Então, pensem sempre nisso. Mindset de crescimento. E é isso que nós queremos propor a vocês. Bom demais ter vocês aqui novamente. E só lembrando, Marcos, e confirmando, Edmilson, para quem está assistindo a gente, o pessoal deve estar se perguntando assim, mas esse planejamento tributário, será que vai ser de uma clínica que está no lucro presumido, no Simples Nacional? Então vamos dar essa informação para o pessoal ficar com o coração tranquilo. Vai abranger os dois regimes, né, Edmilson? Rapaz, olha só, eu vou pegar apenas aí 2 dados mais ou menos com cada um aí. O pessoal que está ao vivo, a gente pode colocar ali, por exemplo, me dá ali quantidade de funcionário, me dá assim, um funcionário a média de salarial, por exemplo. Você pode colocar média de R$10.000 de salário que eu pago. E ele me dá o faturamento mensal, só isso. Aí eu vou apresentar o cálculo final do Simples Nacional Anexo 3, Anexo 5, lucro presumido sem a redução da base de cálculo, lucro presumido com a redução da base de cálculo e pessoa física carnê-leão. Os 5 vai sair na hora aqui e vai falar para ele, cara, isso aqui é melhor pra você, isso aqui que é melhor pra você. Na hora. Então, só nossa audiência... E o número de funcionário, de repente o número de funcionários que está ali, com o faturamento, o salário bruto, né? A folha bruta. A folha bruta, então, as duas informações que a nossa audiência tem que nos passar. A quantidade, né, o número de funcionários, o valor bruto da folha de pagamentos desses funcionários, né, do todo, e o faturamento mensal. É isso? Isso, só isso. E aí eu vou apresentar num clique aqui, eu vou apresentar um cálculo final mostrando qual dos 5 é melhor para ele. Qual Nossa, que ele vai entrar. Bacana. Então vamos fazer. Então, olha lá, minha audiência, nossa audiência aqui, não perca essa oportunidade. Simule o caso real da sua clínica, entre no chat e coloque as informações da sua clínica. Se quiser, não precisa identificar qual é a clínica, mas coloque as informações que nós, quando eu falo nós, é uma pretensão danada, né? Edmilson e Guilherme vão dar esse caminho das pedras para vocês. Mais um detalhe só, mais uma informação que seria interessante passar, se tiver em mão. É a despesa que ele tem em nome dele, pessoa física, na clínica. Entendeu? Que é a despesa de manutenção. O que ele gasta para ganhar dinheiro. Ou seja, esse cálculo também vai ser legal, porque eu vou jogar no carnê-leão.
Isso nós estamos falando de aluguel, internet... Isso que eu ia perguntar. Todos os gastos dele. Tá? Os gastos dele são gastos de manutenção. Tá? É a infra, né? Quanto custa para ele manter a infraestrutura da clínica funcionando? De janeiro a dezembro de cada ano para ganhar o dinheiro que ele ganhou. Que quando a gente fala de planejamento tributário, de última análise a gente está falando de mindset. Por quê? Muitas vezes o gestor da clínica, ele está no regime que ele está e pagando impostos a mais que ele deveria, pagando impostos indevidos, tão somente por uma questão de mindset. Muitas vezes ele recebeu uma informação incompleta, uma informação equivocada, e ele pensa assim, poxa, por exemplo, a clínica está ali no Simples Nacional e ela pensa que só vai para o lucro presumido quando ela atingir o limite de 4.800.000 por ano. Isso é uma crença limitante e equivocada, né? Porque muitas vezes ele passando para o regime do lucro presumido com as alíquotas reduzidas dos serviços hospitalares, ele vai ter uma carga tributária menor que no Simples Nacional. Então, é muito interessante como essa questão de planejamento tributário, antes de mais nada, é uma questão de mindset, de ter a orientação correta, dos profissionais corretos e de ter uma mentalidade de crescimento, né, Edmilson? A gente vê nos nossos clientes, aqueles que nos procuram, nitidamente, a gente percebe que eles têm uma mentalidade de crescimento, eles não estão conformados com a situação, eles querem crescer. Para isso, eles buscam os profissionais que vão auxiliá-los nessa jornada. Não, correto, sim. É que acontece, né? A gente se depara com mentalidades, né? Eu gosto muito de falar de mentalidade. Então, a gente fala de planejamento tributário, vai falar de mentalidade, vai falar de gestão de pessoas, vai falar de gestão financeira, gestão de marketing, gestão de venda. Cara, é um monte de coisa. Então, assim, o profissional hoje, ele não pode ficar agarrado ali só naquela questão de eu quero fazer minha venda e vou ficar ali focado na minha venda. Ele tem que ir atrás de recursos, né? Que a gente tem aí no mercado, tem várias opções. Ser um empresário inteligente, um bom capitalista, significa se adaptar à situação que você enfrenta. Então, cara, se você não se adaptar à situação que você está encontrando hoje, exemplo, né? Vou deixar aí um pouquinho na tela só para o pessoal ver. Pandemia veio, cara, derrubou muita gente aí que eu conheço, faliu, teve problemas sérios, tem gente que está tentando, lutando para se recuperar até hoje. Então, é uma situação diferente, que todo mundo enfrentou, né? Então, estava todo mundo no mesmo barco, não tinha nada diferente aí. Então, algumas aproveitaram e venceram, né? Algumas aproveitaram e venceram. Outras estão nadando até hoje aí, tentando consertar, tentando resolver, tentando fazer com que a empresa cresça, a empresa tenha desenvolvimento, e não estão conseguindo. Por quê? Porque está com a mentalidade do passado, Enquanto as pessoas ficarem com essa mentalidade, os empresários, né, ficarem com essa mentalidade do passado, cara, as coisas vão ficar difíceis, porque você, hoje em dia, você tem que trabalhar com a tua mentalidade hoje, né? Não existe ficar preso ao passado, porque, eu fiz isso ano passado, deu certo, e eu vou repetir. Beleza, você pode até repetir, cara, mas está todo mundo se adaptando, está todo mundo inovando, está todo mundo fazendo coisas novas. Então, tem muita gente que está preso ao processo, lá atrás. E as coisas mudaram. Então, hoje em dia, eu vejo empresários, né, donos de clínica, donos de várias áreas, né, que estão ali pensando assim, cara, mas Edmilson, eu sempre fiz assim, cara, mas, cara, por que eu tenho que mudar? Eu falei, cara, tá todo mundo mudando, cara, a cada 15 dias a gente tem uma ferramenta nova no mercado funcionando, estamos aí com as inteligências artificiais, tudo aí, né? Então todo mundo tem que inovar. E aí, do que o Guilherme falou, você tem que mudar a mentalidade, e essa mentalidade, ela tem que se adaptar à realidade que você está enfrentando hoje. Não, esquece passado. Então, hoje a gente tem o quê? Temos várias ferramentas, várias técnicas, vários processos, várias condições de você crescer muito mais. Agora, você tem que olhar no todo. Você não adianta ficar ali preso dentro de uma bolha e falar assim, eu vou olhar só o meu financeiro, eu vou olhar só o meu preço, eu vou olhar só a minha venda, eu vou ficar focado no atendimento.
Se você fica focado no atendimento só, você vai perder a chance de mudar, porque está todo mundo mudando em torno do mercado, né? Então, a gente está vendo, cara, muita coisa acontecendo no mercado e a gente tem que se adaptar, entendeu? Então, essa questão do pensamento de mudança de faixa de faturamento, de regime tributário, essa mentalidade que o Guilherme falou, de só vou mudar para lucro presumido depois de 4.800.000. Cara, isso aí era antigamente. Beleza, o pessoal pensava dessa forma. Tinha gente até que não queria crescer, porque não queria mudar de faixa, né? Falava assim, eu vou ficar aqui quietinho na minha, porque eu não quero mudar de faixa, eu vou pagar mais. Eu falei, cara, você não quer pagar 200 mil de imposto? Aí o cara, se você estiver pagando 200 mil, quanto você está ganhando, cara? Olha quanto você está ganhando. Então, às vezes, a pessoa fica com a mentalidade presa dentro de um foco e esquece que o mundo empresarial, né? Eu costumo falar, tem uma frase que eu tenho no livro, que é: o empreendedorismo real é cheio de erros, mas são eles que te levam ao sucesso. Então, se você não... Até o meu livro é R rápido para acertar o lucro, né? R rápido para acertar o lucro. Inclusive, eu vou deixar aqui depois o pessoal pode entrar no meu Instagram e eu vou deixar lá aberto o livro para baixar. Deu o livro lá. Que legal. Olha só, gente, não percam. Depois o Edmilson vai falar. Qual que é seu Instagram, Edmilson? Edmilson Martins Contabilidade. Olha lá, gente. Edmilson Martins Contabilidade. Vamos entrar lá no Instagram do Edmilson e baixar o livro que ele está oferecendo para todos que estão aqui conosco de forma gratuita, e com certeza o conteúdo é diferenciado. Só pela frase que ele falou, já dá para ver que é diferenciado, sim. Edmilson, muito obrigado aí pela sua generosidade, tá? Ô Marcos, inclusive eu já li o livro é ótimo, e é um livro que ele, além de ter um conteúdo muito bom, ele é um livro curto, né, Edmilson? Ele não é aquele livro que fica... Não, ele traz assertivamente os pontos, né, de papo reto. E sobre o que a gente está falando, da mudança de mentalidade, olha o quanto é interessante, né? O Edmilson fazendo essa contextualização que o mundo está mudando, está tudo mudando. E muito rápido. E olha só, quando a gente fala de mentalidade tributária, o próprio Poder Judiciário já mudou a mentalidade e já reconhece o direito das clínicas odontológicas pagarem menos impostos. A própria Receita Federal já mudou a mentalidade e reconhece o direito das clínicas odontológicas pagarem menos impostos. Então, se o Judiciário, se a Receita Federal, que é a credora, já mudaram a mentalidade, por que o empresário não vai mudar? O empresário ele tem que estar na vanguarda, ele tem que ser o primeiro a mudar, né? E não o último. Perfeito. Porque enquanto ele não muda, o concorrente dele já mudou a mentalidade. E aí o concorrente mudou a mentalidade, e junto com a mentalidade o concorrente mudou o caixa, mudou o lucro, mudou o equity, mudou tudo. Aí eu vejo alguns empresários falando assim: o mercado tá competitivo, né? A concorrência tá grande, né? Porque muitas vezes o cara tá fazendo tudo errado, né? Aí a concorrência fica desleal, porque o seu concorrente tá pagando 1/3 do imposto que você paga. Aí esse valor que ele tá economizando, ele tá investindo em pessoas, processos, tecnologia, treinamento comercial. Aí realmente a concorrência fica muito difícil. E não que o concorrente esteja agindo de forma desleal, não. Né? É ele que está parado no tempo. E dá essa impressão, o concorrente está uma deslealdade, já está muito difícil o mercado, se movimenta. Eu tive um grande gestor que falava assim, ele usava a frase do whisky do Johnny Walker, né? O keep walking. Só que ele falava, keep walking, but fast. Ou seja, se mantém andando, mais rápido. E um bom exemplo disso, o Marcos Edmilson, é o próprio case da Blockbuster, né? Blockbuster era a maior locadora de CDs, DVDs, né, de filmes do mundo. E aí um dia eles foram abordados, né, pelos fundadores da Netflix
tentando ali fazer uma parceria, trazendo uma nova visão, uma nova mentalidade. Olha como que a mentalidade está ligada com tudo. De trazer esse serviço de locação de vídeos, de filmes, para um streaming, né? Para a nuvem. E eles disseram que não, que não viam valor nisso. A Blockbuster quebrou, foi extinta do mercado e a Netflix virou o que virou. Então, assim, o que define se uma empresa vai sobreviver, crescer ou morrer é só a mentalidade do gestor. Tem uma frase que eu tenho, que inclusive está lá no meu Facebook, que essa frase aí, estão vendo aí, então, né? Estamos. Você não muda seu passado do futuro, você muda seu passado do presente. Senão você não terá futuro. Então, é aquilo que a gente está falando aqui agora, né? A questão da mudança de mentalidade. Então, essa mudança de mentalidade, ela tem que estar presente na vida do empresário. Ela tem que saber isso. Eu tenho que fazer hoje. Tem gente que fica assim, não, semana que vem eu vou ver o que eu vou fazer um projeto, eu vou fazer um processo. É igual aquele pessoal que fala assim, vou entrar na academia. Segunda-feira eu entro, segunda-feira eu começo o regime, aí chega segunda-feira, ele já joga pronta segunda-feira, e aí vai assim, final do ano, 31 de dezembro, todo mundo faz promessa, que esse ano vai ser diferente, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e aí começa a falar um monte de coisa, mas não cumpre nada. Então, ele fica jogando sempre pro futuro. Então, ele vive do passado e fica pensando no futuro, esquece de viver o presente. E as coisas não acontecem, não muda nada hoje. E uma frase aqui que interessante, isso aqui é uma palestra que eu dou, né? Eu tenho uma palestra que chama O Mapa da Prosperidade Empreendedora. E essa palestra é muito interessante, eu estou transformando ela no curso, né? Então, tem uma frase aqui aqui, ó, essa frase aqui, que é interessante demais, é onde o Guilherme, ele tocou nesse assunto que eu falei, ó, cara, ele mexeu comigo, ele botou essa frase aqui, olha isso aqui, Ray Kurzweil, ele futurista, inventor, empreendedor de crescimento exponencial. Se der 30 passos linearmente, você chega ao outro canto da sala, mas se der 30 passos exponencialmente, você vai se parar na África. Aí ele falou, a velocidade da mudança é tão grande que em 100 anos do século XXI vão ter 20 mil anos de progresso. E aí a gente vê, cara, mudando tudo no mercado, mudando. E isso que o Guilherme falou aí, tá aqui, ó. Inclusive, ó, Spotify faliu as gravadoras, Netflix faliu as locadoras, Booking ficou com a agência de turismo, o Google faliu a Listel, Página Amarela, Airbnb. Aí você vai vendo aqui, ó, WhatsApp, os operadores de telefonia, mídias sociais, veículos de comunicação, a Uber, a OLX, smartphone, todas essas mudanças que foram acontecendo no mercado. Aí a gente olha aqui, ó, Zipcar, Tesla, e-mail, Waze, Quinto Andar, temos aqui vários, né, Tinder e tal. Aí uma frase aqui interessante, né? A gente olha aqui, ó, uma frase interessante desse camarada aqui, ó, cadê? Ele fala um negócio aqui que tá aqui no começo. Deixa eu botar aqui que é bom a gente, essa frase aqui, ó. Peter Drucker. O maior perigo... Só Peter. Peter, cara, era futurista, né? O cara vivia além da sua época, tudo que ele falou... Um grande visionário, né? Cara, olha só, é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, né? Eu aprendi uma coisa assim, eu tenho quase os livros todos de Drucker aqui, Peter Drucker, eu tenho quase os livros dele aqui, que é o cara número 1 em administração, em planejamento, estratégia, é esse cara. Hoje o pessoal fala em over-delivery, né? Muita gente fala, tem que fazer over-delivery, que você vai entregar mais do que o teu cliente comprou. Então, ele compra com você tem que entregar mais, né? Aí a gente olha assim, na Bíblia já fala sobre isso, né? A Bíblia, Jesus falava assim, se te pedirem para andar uma légua, ande 2. Ande a légua dele e ande a sua. faça os 2. Se pedir para andar 1 quilômetro, anda 2 quilômetros. Se entrega mais. Na Bíblia já falava isso, né? Então, Peter Drucker, ele, em 80, lá em 1980, 82, ele lançou um livro. E esse livro falava do Job to be done. Job to be done. Ele já falava do Job to be done lá atrás, de 82,
E é a mesma coisa que estão falando hoje do over delivery. Então, o over delivery hoje, na verdade, o Job to be done já falava, cara, se o cliente comprar um produto, dá um mimo, entrega algo a mais, entrega mais do que aquilo que você está vendendo. Então, a gente está vivendo isso aí. E o Drucker, ele fala aqui, ó, o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas é agir com a lógica do passado. Cara, isso aqui muda, dá uma explosão na cabeça, esse negócio aqui, dá uma explosão na cabeça. Porque não adianta você ficar ali pensando, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, cara, isso aí não vai dar certo e tal. E eu fico pensando lá no passado. Eu tenho que usar a experiência do passado para poder melhorar hoje no presente, para eu ter um futuro diferente, para ter um resultado diferente. Então, se você não fizer isso, nada vai acontecer, cara, nada vai acontecer. Eu vou tirar essa palestra aqui do ar aqui, porque senão daqui a pouco eu vou acabar dando essa palestra aqui. Já está convidado, tá? Edmilson, por falar em passado, presente e futuro, eu acho que a melhor ferramenta para ilustrar esses pilares que a gente está falando, né, de mentalidade, planejamento tributário e maximização de lucros, dentro desse contexto passado, presente e futuro, vai ser essa planilha, porque a planilha justamente ela vai mostrar o que muita gente está fazendo no presente, né, em razão de crenças que adquiriu no passado, e o que essa pessoa pode mudar já a partir desse mês de maio que está entrando, e ela mudar totalmente os números do negócio dela para o futuro. Então eu acho que essa planilha ela vai ser assim a cereja do bolo. Todos os anos tem muitos profissionais entrando no mercado, né? E a pergunta é exatamente nesse sentido. Edmilson e Guilherme, estou começando agora e não sei por onde começar, em termos de tributários, né? Qual o primeiro passo para fazer o planejamento tributário? Ou seja, pelo que eu entendi da pergunta, é uma profissional ou um profissional está saindo do zero. Me formei, estou montando meu primeiro consultório, minha primeira clínica. E aí, como que eu começo em termos tributários? Legal a pergunta, né? Posso responder se você entra complementando, Edmilson? Sim, pode falar. Você que manda. Como que é o nome da pessoa que fez a pergunta, Marcos? Não colocou. Meu pessoal de retaguarda aqui não deu o nome da pessoa. Tranquilo. O primeiro passo é esse que a pessoa já deu, que é a mentalidade, o pedir ajuda, o ir em busca da informação que hoje ela não tem. Esse é um nível de autoconsciência, de autoconhecimento. Tô começando, não sei por onde começar, e de humildade também, porque ninguém sabe tudo. Então esse é o primeiro passo, essa humildade, né, essa mentalidade de que é possível se fazer melhor. O segundo passo, né, primeiro passo, mentalidade. Segundo passo, pessoas. Buscar as pessoas, os profissionais adequados que vão trazer esse planejamento tributário, que vão pegar na mão desse empresário e fazer passo a passo com ele. E o terceiro passo, né? Primeiro, mentalidade. Segundo, pessoas. E o terceiro passo é processos, né? Com os profissionais adequados, é o que a gente faz com os nossos clientes. A gente vai criar os processos adequados para que essa pessoa tenha clareza sobre quais as possibilidades que ela tem de acordo com a situação atual da empresa dela e clareza sobre o que pode ser feito, quais caminhos podem ser adotados. Então, o primeiro passo ela já deu. Agora falta só o segundo e o terceiro, que são pessoas e processos. Perfeito. Deixa o Edmilson complementar. Eu ia falar exatamente mentalidade, né? Isso aí mesmo que o Guilherme está falando. Eu ia falar de mentalidade. Tem que mudar primeiro a mentalidade. A mentalidade, ela tem que ele tem que saber o seguinte: vou começar um negócio. Então, primeiro, eu quero saber qual o propósito que eu tenho com esse negócio. Eu gosto muito de falar de propósito, porque quando você... inclusive está aí dentro desse meu treinamento que eu falo sobre mapa da prosperidade empreendedora. Eu começo com um sonho. Então, o sonho. E o último passo é propósito. E no meio ali tem 5 passos que você dá.
para quem quer começar um negócio, né? Então, se você não aliar o teu sonho ao teu propósito, nada acontece. Então, a pessoa fala assim, ela vai ficar focada no planejamento tributário. Eu quero fazer um planejamento tributário. A gente está falando aqui agora, começamos a falar de mentalidade. Por que eu sempre toco em mentalidade e falo de propósito? Porque não adianta ela querer partir para um planejamento tributário se primeiro ela não tem na cabeça dela um propósito definido. Então, um exemplo, quantos de faturamento eu quero chegar? Quanto eu quero ter de lucro? Essa minha clínica eu quero chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu quero chegar aonde? Eu quero faturar quanto? Eu quero ter lucro de quanto? Qual é a minha margem? Qual é a minha meta de lucro? Às vezes a pessoa tem meta de faturamento, mas não tem meta de lucro. Ela não pensa no lucro, ela pensa no faturamento. Só que quanto mais você aumenta o faturamento, você também aumenta custo. O teu custo aumenta. Mas como você tem foco no lucro, no fluxo de caixa, na sobra de caixa ali, aumentar cada vez mais o meu caixa, eu penso o seguinte: mais, né? Eu tenho que fazer com o menos custo possível e produzir muito mais. Quando eu começo a fazer todos esses cálculos, eu começo a ter essa análise do meu projeto, eu vou começar a pensar, cara, meu planejamento tributário, eu estou começando, aí eu falo assim, se ela tem isso definido, ela primeiro fala assim, eu vou começar a pensar grande, mas eu vou começar pequeno. Vou pensar grande, vou começar pequeno. Começo pequeno, aí eu sempre falo, começa ali no Simples Nacional, começa ali sempre, quando eu vou abrir empresa para um cliente, eu falo, cara, vamos começar, a não ser que o cara já chega com um projeto já todo definido, aí é muito difícil chegar. A gente geralmente vai trabalhando o projeto junto com o cliente. Mas quando ele chega ali e ele não sabe aonde vai chegar ainda, não tem essa noção, começa pequeno, mas pensa grande. Então você vai começar ali, aí a pessoa começa no Simples Nacional, ela começa, e aí cada 3 meses a gente faz uma avaliação se é vantagem ela continuar no Simples Nacional ou não, a cada 3 meses. Cada 3 meses eu tenho uma reunião com o cliente. Aí depois de 3 meses eu faço a reunião e falo assim, ainda a tua empresa tem que ficar no Simples, ela não pode mudar. E aí existe uma régua tributária. Aí essa régua tributária, a gente define para ela qual é o momento, qual é o passo que ela pode virar a chave, de mudar de regime tributário. Então, primeiro, para saber disso, a gente tem que saber aonde ela quer chegar. Então, não adianta ela ficar pensando só hoje, né? Ela tem que pensar hoje, tá bom, mas ela tem que projetar. A gente costuma falar de olhar de girafa e olhar de formiga, né? Você tem que trabalhar ali com uma formiga todo dia, você está ali pegando ali, transportando, fazendo tudo, né? Executando, que a formiga faz isso, mas de vez em quando você tem que ter o teu olhar de girafa, você tem que olhar lá de cima e olhar lá para frente, saber onde você vai chegar. Se você olha lá e fala assim, já sei onde eu vou chegar, depois você volta, você não pode ficar com o olhar no futuro, senão você não trabalha, você não faz nada. Tem gente que só fica sonhando, pensando no futuro, e esquece o presente. Então ele tem que dar uma olhada lá, olhar de girafa, e voltar, olhar de formiga. Pega e vai executar. Executa, mede, controla, faz todo o controle. Depois que você controlar, você vai começar a crescer degrau por degrau. Eu costumo falar, eu tenho um vídeo no Instagram, que eu falo do DNA, que é o desgaste natural de aprendizado. Esse desgaste natural de aprendizado, todo o empresário vai passar por isso. Esse participante aí que está aí, acho que não tem o nome dele, né? Não tem o nome da pessoa. Eu estou sem o nome da pessoa aqui. Ela tá começando. Então, ela tem que saber o seguinte, ela vai passar pelo DNA. O que é o DNA? Desgaste natural de aprendizado. Esse desgaste natural de aprendizado, o que vai acontecer? Ela vai começar um negócio, vai dar errado. Por isso que o meu livro fala, erre rápido para acertar o lucro. Eu falo erre rápido para acertar o lucro, porque vai dar errado. Você vai ver lá a história lá, o Guilherme leu o livro, tem 10 histórias ali, eu tenho mais de 25 histórias para botar lá, mas não botei porque ia ficar muito grande. Eu queria fazer um negócio mais pequeno, conciso ali, para poder não ficar muito, muito cansativo. Mas cada história que está ali, tem 10 histórias lá no livro, que eu conto o que eles fizeram, não falo o nome deles, eu coloco lá e a palavra do consultor, mostro lá o que eu falei para eles e tal. A pessoa começa e aí ela vai errar. E tem gente que desespera, não, eu errei. Não, é normal. Você vai errar, vai cair. Você vai crescer um pouquinho só e vai cair mais.
depois você vai crescer mais um pouquinho e vai cair de novo. Você vai crescer, você vai fazendo e vai errando, vai fazendo e vai errando. Esse é natural, é o DNA, o desgaste natural de aprendizado. Então, você não vai começar um negócio assim, pô, deu tudo certo. Não vai. Você vai... eu costumo falar que o empreendedor é uma pessoa de muito... Eu tenho outra frase, eu tenho várias frases que eu boto nos livros, que é: o empreendedor é uma pessoa de muita fé. Ele tem fé e certeza que os resultados projetados já aconteceram. Ele tem que ter fé que vai acontecer, já vai dar certo, e já tem que ver funcionando, que já está lucrando, já está tudo certo. Ele não pode ficar ali, não sei se eu faço, se vai dar certo, não sei. Cara, se ficar desse jeito, lógico, você tem um risco calculado. Você tem que ter um risco calculado, você tem que botar a mão onde você não alcança. Mas assim, aí voltando aqui, o primeiro passo é você entender que você vai começar, a coisa não vai sair da forma que você está pensando. Segundo passo, você vai melhorar um pouquinho, você vai apertando o parafuso, e a coisa vai aumentando. Sabendo que você vai, quando começar, você tem que projetar já onde você quer chegar. Teu propósito, qual é o teu propósito? Com isso, você vai saber exatamente cada etapa do teu negócio, onde você vai começar a mudar o regime tributário, onde você vai mudar os processos, onde você vai começando a crescer. Então, aí você vai passando por fase. Há momentos que você passar de Simples Nacional para lucro presumido, do lucro presumido, de repente, você vai entrar... a gente vai ver na planilha, você vai ver os resultados que vão dar ali. Então, você vai ver qual o regime tributário é melhor para você, qual faixa etária que vai ser... Quando você atingir aquela faixa etária, quando eu atingir essa faixa etária aqui, eu tenho que mudar meu regime, eu tenho que mudar de faixa. Aí eu tenho que mudar aí outra coisa que eu falo pro pessoal. Quando você for mudar de regime, a primeira coisa que tem que fazer é mudar a sua cabeça. Porque você vai ter que trabalhar diferente, você vai ter que fazer o processo diferente. É igual já algumas empresas que eram Simples Nacional, eu fazia muito de supermercado, né? Fazia de supermercado, depois eu até parei de trabalhar com supermercado, porque é muito trabalhoso e muitos mercados não dão valor ao planejamento tributário que você faz lá, porque a margem deles é muito pouca, né? É muito pequena a margem deles. E eu parei porque dava resultado? Dava, mas eu preferi trabalhar com área de saúde, áreas médicas, áreas de odontologia, de clínicas, porque você não trabalha com varejo, né? Trabalhar com varejo, cara, você fica ali trabalhando em cima de centavos, em cima de real, em cima de 2, 3 reais. Você começa a trabalhar em cima de um mercado, você pega 15 mil, 20, 30 mil itens. Trabalhar e fazer margem de contribuição de cada item desse, cada produto, cada tipo de produto. Então é muito complicado, é muito trabalhoso. Então você tem que fazer só isso. Então não dá para ficar focado só no mercado, então eu prefiro parar de trabalhar. Mas eu falava para os empresários, quando ele mudava a regime tributário de Simples Nacional para lucro presumido, ou para lucro real, por causa do mercado, era Simples Nacional direto para lucro real. Primeira coisa, tinha que ficar um ano trabalhando a mentalidade do empresário. Um ano para ele mudar a forma dele pensar, para ele entrar no lucro real. Porque se ele entrasse direto, ele ia ter muito prejuízo, porque ele não ia conseguir absorver e mudar o processo. Porque fornecedores que eles compravam, não pode comprar mais, tem que mudar o tipo de fornecedor. Eu comprava desse cara aqui, pô, cara, gente boa. Não pode mais, porque ele não vai te dar crédito. Ele não te dá crédito suficiente para você abaixar os impostos. Mas o cara é gente boa. Mas, cara, vai ter que deixar, vai ter que arrumar outro fornecedor. Você vai ter que arrumar outra pessoa. Você vai ter que arrumar pessoas que vão trabalhar diferente com você. Então, a cabeça do empresário, os controles, quando você muda de regime, você tem que mudar primeiro a cabeça, a mentalidade. Por isso que eu tô falando assim, o primeiro passo é você trabalhar com essa mentalidade, como o Guilherme falou aí. Você ter esse primeiro passo de querer mudar, de querer estar aberto aí para poder aprender e fazer isso funcionar. Então, só resumindo. Legal. Você começa lá com um sonho, então você tem um sonho. Esse sonho vai passar por quê? Por uma criatividade, criar uma atividade. Essa criatividade você vai passar por uma nova ação. Você vai criar uma nova ação, que é a inovação. Né? Da inovação. Dessa inovação você vai ter que validar esse processo, vai dar erro. Você vai ter que consertar, vai dar erro, vai dar consertar. Aí, quando você validar o processo, você vai entrar em planejamento. Depois de planejamento, você vai entrar em resultado, que é o controle. Você vai ter que ter o controle, porque o Peter Drucker já falava isso, né? Aquilo que você não mede, ele atribui até a Demi, né? Essa frase, mas fala que é de Peter Drucker, então a gente não sabe muito bem direito o que é. Mas aquilo que você não mede, você não gerencia. Aquilo que você não mede, não gerencia. Então, você vai chegar no controle, e aí no controle você vai ter que começar a ter os resultados. E aí tem o último passo, que é o propósito. E se você não alinhar o sonho
a esse propósito inicial, aqui no meio você vai conseguir, você vai ter um problema aqui, vai ter uma rachadura aqui no meio, você não vai conseguir chegar ao teu propósito. Então, seu sonho tem que estar atrelado ao seu propósito. Se você não fizer isso, as coisas aqui no meio você vai largar, você vai mudar de direção, você vai mudar de processo, você vai falar, isso não está dando certo. Mas quando você tem um sonho ligado ao propósito, você nunca desiste. Você, mesmo que a clínica não esteja dando aquele lucro que você estava almejando, que você projetou, mas você fala assim, não, eu tenho meu propósito definido. Meu propósito, eu vou alcançar ele. Você vai lá, aí você vai conseguir, você começa a enxergar o teu propósito e você vai mexendo nas ferramentas, você vai apertando os parafusos, você vai acertando e você vai conseguir chegar lá. Mas se você não tiver atrelado esse sonho ao teu propósito, você vai aqui no meio, vai ter problemas aqui no meio, você vai desistir no meio do caminho. Tá bom? Bom, de uma forma geral, eu tentei falar de uma forma ampla para não ficar só na questão do tributário, né? Mas falar de uma forma geral. Agora, só que voltando ao tributário, até foi o complemento que chegou da pergunta. É muito, muito legal essa sua explanação, aquilo que você falou, você contextualizou, né, o sonho e o propósito do empreendedor que tem que existir. Porque também fala, né, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E geralmente leva a lugar nenhum. Né? Então precisa disso mesmo. Aliar o sonho ao propósito e persegui-los. Mas o complemento da pergunta aqui é o seguinte. Bom, já ficou claro, então começa com o Simples Nacional. Certo? Mas o tipo de especialização desse profissional impacta também? Eu acho que a pergunta é no seguinte sentido, de que para ver se ele, com o tipo de serviço de especialização dele, ele vai se adequar aos benefícios da lei, enfim, dos serviços hospitalares. Acho que tem essa implicação também. É isso? Porque se ele chega já com um processo definido, uma atividade definida, falando assim, eu tenho 80% de procedimentos e 20% de consulta. Aí já vai começar no presumido, ele já está definido, ele tem uma coisa já, por isso que eu falei, você vai começar, se você já traz algo definido, a gente consegue trabalhar isso já de cara. Porque às vezes eu chego para uma pessoa que está começando uma clínica, eu falo assim, quantos por cento você vai trabalhar com procedimento, de exames e procedimentos, cirurgia, e quanto de consulta? Ele fala assim, não sei. Aí eu falei assim, cara, tá difícil, como que eu vou avaliar um negócio que você não sabe? Você nem sabe, quer que eu te dou uma resposta de uma coisa que nem você sabe. Então, é o que eu falei assim, trabalha com Simples Nacional, começa. E aí a gente começa, em 3 meses, a gente começa a avaliar. Porque a gente desenquadra uma empresa do Simples a hora que a gente quiser, entendeu? De um mês para o outro. Então, por exemplo, nós estamos agora em abril. Eu tenho uma clínica aqui agora, uma clínica que a gente está mudando ela para Simples Nacional. Em 1º de maio ela vai ser presumido. No mesmo ano, ela pode ter 2 regimes tributários. No mesmo ano, tá? Ela não pode voltar para o Simples Nacional a hora que ele quer. Ela tem que voltar para o Simples Nacional todo ano, no mês de janeiro. O mês de janeiro é o ano de opção. Ela vai entrar. Agora, para sair, eu tiro ela a hora que eu quiser. Então, eu faço o processo no mês seguinte já está fora. Então, se em 3 meses a gente avaliou que era melhor lucro presumido, a gente já senta com o cliente e fala o seguinte, mês que vem você está no lucro presumido. Não é mais vantagem de você. Aí eu pergunto, você vai continuar com essa média de faturamento? Vai continuar com esse crescimento que você está tendo aí? O perfil de serviços prestados, né, que você falou, né? O mesmo percentual de consultas e tal. Aí ele falou assim, vai, beleza, então a gente vai mudar. Só que se você voltar e começar a ter um faturamento menor, a gente não vai poder voltar para o Simples, só agora, só em janeiro. Então fica bem claro isso, isso é um planejamento tributário. A gente senta com o cliente e analisa isso. Agora, quando ele traz isso definido, a gente já é fácil, já pega, já começa no presumido. Mas quando ele não tem, eu sempre falo, começa no Simples, que você não tem como optar depois, a hora que você quer, então começa logo naquilo que você... abrindo uma empresa nova, você já pode fazer a opção e já começar mesmo no meio do ano, pode ser em julho, agosto, outubro, pode ser. Entra com o Simples Nacional. E a gente avalia ali, 1º, 2º, 3º mês. Se já avaliou que é melhor no presumido, a gente já tira ela.
Senão, ela continua até a régua tributária, a gente mudar ela quando chegar o momento certo de fazer isso. A cada 3 meses a gente faz uma reunião com o cliente e faz essa avaliação. Avaliação, legal. Guilherme, complementar alguma coisa nesse sentido? Perfeito, não, perfeito. Vamos partir para a planilha, Edmilson? Bora lá, ó, eu já tenho 2 casos aqui para passar para Edmilson. Tá, antes de entrar na planilha, eu Vamos lá. vou abrir uma outra. Antes de entrar na planilha master, vou dizer assim, vou entrar aqui numa planilha só para você ver o caso que a gente acabou de falar aqui agora, em relação à tributação, né? A questão de você ser 80%, 20% e tal, para o pessoal ter uma noção. Olha aqui, eu vou compartilhar agora, antes de entrar na planilha, que a gente vai falar dela aqui. Deixa eu entrar aqui na tela cheia. Aqui. Estão vendo aí? Sim. Então, pode ser Guilherme mesmo aí, você, alguém aí. Aqui, fala para mim um faturamento mensal aí de uma clínica aí que você dá um chute aí, um exemplo de uma faturamento. Pode ser pode ser a da pessoa que falou aí agora. Qual o nome dela? Você quer falar, Guilherme? Vamos colocar aí, Edmilson, um faturamento de 100 mil por mês, 300 mil trimestre. 100 mil por mês, ó. Aqui, 100 mil. Faturamento de 100 mil, agora ele vai dar, tá vendo aqui a divisão, né? Sim. 1.200.000 por ano e tá dando 6 milhões em 5 anos. Em 5 anos. Quantos por cento é de cirurgia, procedimentos e consultas? Vamos colocar... Aqui eu botei 80-20, agora fala aí. Acho que está muito... eu colocaria aí um padrão 60-40, principalmente quem está começando. 60 de cirurgia e procedimentos? Isso. Tá. E 40. Beleza. Olha o que aconteceu aqui, ó. Se a pessoa, ela começa uma tributação, lucro presumido, sem redução de base de cálculo, que deu 1.027.800 de imposto pago, tá? Aqui a gente está falando de imposto de renda, contribuição social, adicional de imposto de renda, COFINS, PIS e ISS. ISS, aí eu não sei qual cidade você está falando aí. Acho que São Paulo está 3% também. Campinas, vamos pensar um extremo. Campinas, 5%. 5%, beleza. 5% de tributação. 1.147.800. Quando você passa para a redução da base de cálculo, você não reduz a parte de consulta. A consulta não reduz, tá? Ela continua no mesmo procedimento. Só reduz a parte de cirurgias e procedimentos. Essa que é equiparada de falar. Quando você traz isso para cá, olha o que acontece. Hospital, você tem aqui uma tributação, aqui vamos botar 5% também, e aqui 5%. Você tem uma redução de base de cálculo, usando 40-60, 843 mil de imposto por causa da redução. De 1.147 para 843 mil. Ou seja, mais de 300 mil reais. 843 mil. 304.800 de redução de crédito que pode pegar da Receita. Se tem uma empresa já funcionando nesse cálculo aqui de 100 mil por mês, não está usando a redução do governo, não está usando a redução, ele está pagando normal, ele está pagando aqui, ó, ele está pagando esse 1.147.800, está falando aqui de 5 anos, tá? É o cálculo que eu faço sempre 5 anos. Essa planilha aqui. A outra a gente vai fazer um cálculo mensal. Essa aqui é um cálculo de 5 anos, porque a gente só pode recuperar os últimos 5 anos da empresa. Então, quando o cliente chega e fala mais ou menos o cálculo dele, 100 mil, que é 60-40, e aí a gente faz o cálculo aqui, uma projeção, essa é uma projeção que eu faço em cima do que ele paga
1.140.000, o que ele pagou, né? Na verdade, aqui é como que se ele pagou 5 anos para trás. Ou pode ser uma redução de base dos próximos 5 anos para frente. E eu calculo aqui 5 anos para ele, mostrar para ele quanto que ele vai economizar. Se ele não pode ele recuperar para trás, que ele pode ter sido Simples Nacional para trás, ou ele é registrado no cartório, como sociedade simples não é permitido. Então ele não vai conseguir recuperar para trás. Ele vai conseguir recuperar para frente. Então o cálculo aqui ou ele tem para trás para receber, ou ele tem para frente, entendeu? Então, perfeito. E olha só, eu fui super conservador nos percentuais, porque geralmente é mais. É que eu quis colocar um cenário onde não pudesse se prevalecer tanto ou se beneficiar tanto dos procedimentos hospitalares. Porque se você aumentar, trouxer novamente para 80-20 ou 70-30, só melhora esse cenário, correto? Aquele caso que eu contei semana passada, na live, que teve um dono de uma clínica que tinha esse cenário aqui, ó, Guilherme falou exatamente isso aqui, ó. Foi 100 mil, o faturamento dele, ele falou que era nem 100 mil, o faturamento dele era esse aqui, ó. O faturamento dele era 180 mil por mês. Por mês, o faturamento dessa clínica, que eu fazendo um cálculo para ele. O cenário dele era esse aqui, ó. 180 mil por mês, 80-20. 80-20. Aí, deu 2.085.240 em 5 anos para trás, que ele pagou. E era para pagar 1.387.320. E aqui, ó, peraí, deixa eu mudar aqui, porque lá é 3%. 3%. 3% o ISS. 3% o ISS, como o Cabo Frio também é 3%. Algumas cidades no Rio de Janeiro 3%, mas a maioria das cidades são 5%. Então aqui deu 1.869.240 e era para pagar 1.171.320. Quando eu mostrei isso aqui para ele, eu falei assim, cara, você pode recuperar 697 mil nos últimos 5 anos que você pagou. Aí, Edmilson. Oi. E sem falar na correção monetária, que a Receita precisa acrescer nesse valor, né? Isso. Ela tem que atualizar pela Selic. Ela atualiza pela Selic, taxa Selic. Faz a atualização. Aí quando eu cheguei esse valor aqui para o cliente e falei, cara, você tem 697 mil para pegar do governo, sem a correção, como o Guilherme está falando. Aí ele falou, caramba, vamos lá. Eu falei, me dá o teu contrato, que eu quero ver seu contrato social e tal. Quando ele mandou que era do cartório? Era cartório, cara, era cartório, sociedade simples. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, cara. Você perdeu 697 mil, você perdeu. Você não vai pegar de volta. O cara pirou. Eu falei, não. Olha só, com correção monetária, o cara perdeu quase R$1 milhão por um único motivo: mentalidade. Foi a mentalidade dele que fez ele registrar a empresa dele no cartório. Só a mentalidade. E muita gente desconhece, né, cara? Pensa que a área médica, a sociedade, acho que vai pro cartório, aí o contador, não sei, aí eu não tô falando mal do contador aqui, mas às vezes o cara não tem uma experiência, o profissional não tem uma experiência para orientar, e acaba, vamos botar aqui no cartório, que aí ele vai lá pro cartório, coloca, aí não faz um planejamento tributário, ele não analisa o sonho do cliente, onde ele vai chegar, o que ele vai fazer, qual o faturamento que ele vai ter, para ver assim, cara, essa empresa aqui tem que ser junta comercial. Eu falo para meus clientes aqui, ó, todos eu boto no junta comercial, todos, junta comercial. Cartório é só lugar de você registrar a ONG, cara, associação, ONG, estatuto, o cartório você registra isso. Agora, qualquer empresa que você for fazer, comercial, tem que ser junta comercial. E aí entra no segundo pilar que o Guilherme sempre enfatiza, são as pessoas, né? Temos que nos cercar de pessoas, sim, mas pessoas competentes, que dominem efetivamente o assunto. Não é pegar qualquer um, ou muitas vezes até ouvir mais de uma opinião, para ver se as opiniões são congruentes ou são conflitantes, e até para chegar a uma decisão efetiva. Então, quando se fala de pessoas, não é qualquer pessoa, né, Guilherme?
Não é qualquer pessoa. E muitas vezes, ô Marcos, essa decisão de vamos registrar nossa clínica no cartório é uma decisão que eu falo que isso é mentalidade. Porque muitas vezes o contador fala assim pro empresário, é mais barato, você vai economizar mais, né? Eu também presto assessoria jurídica e tributária no mercado imobiliário, em corporações imobiliárias, empreendimentos imobiliários, né? E muitas vezes o consumidor final, ele quer comprar o imóvel, ele quer declarar o valor menor para economizar no ITBI. Só que o ITBI é 3%, no máximo 5%, aí ele abaixa o valor do imóvel dele e quando ele vai vender, ele tem um ganho de capital, que é 15%. Então, assim, troca esse 3. negócio de que é mais barato, de vamos economizar, quando não está dentro do que o Edmilson falou, quando o profissional não entende qual que é a visão de crescimento do empresário, é um tiro no pé. Com certeza. E outra coisa que eu falo, né? Você tem que saber, exemplo, eu tenho 35 anos de profissão, né? E não só contador, também tenho várias formações de consultoria também. E aí eu consigo ver todas as áreas dentro de uma empresa, todas. Eu falo até com uma gestão de pessoas. Eu sou formado e também em gestão de pessoas, faculdade, gestão de pessoas. Então, eu fiz agora, acabei uma especialização em MBA agora em holding, para ajudar os meus clientes na abertura de holding. Comecei a entender sobre holding, comecei a me formar agora em MBA em holding. E aí comecei a fazer vários projetos, onde eu atendi um cliente que ele tem 25 imóveis querendo abrir uma holding. Ele só tem um imóvel que tem escritura no cartório. O restante são todos promessas de compra e venda de gaveta. Ali, assinado. Eu falei, você tá maluco, cara? Você tá doido? Aí eu quero abrir uma holding, quero botar esses imóveis na holding. Eu falei, cara... Aí perguntou o preço. Eu falei, cara, nem vou te dar preço para nada, porque a gente vai ter que organizar toda a documentação tua primeiro, para depois você abrir uma holding, cara. Você tá todo bagunçado. Aí ele inclusive tinha PTU que ele paga lá, que é só terreno. O PTU nem imóvel tem, só tem o PTU que ele paga. Não está verbada a construção. Então, assim, o cara, ele é todo bagunçado, né? Todo bagunçado. Então, assim, a gente se depara com situações dessas aí no mercado, onde você vai conversar com um profissional, ele tem uma noção totalmente ultrapassada, do passado, né? Aquela questão da mentalidade do passado. Ele não tem nada organizado, ele quer se organizar. Não, quero aproveitar essa questão da holding que eu soube que é muito legal e tal. Aí, quando eu vou na documentação, não tem documento, não tem nada, papel de pão. E aí é complicado. Aí a gente vai ter que mexer em toda a documentação primeiro para depois abrir a holding. Então, é interessante falar sobre essa situação. E uma outra coisa que eu falo sempre, né? Essa questão da holding é muito importante, porque a pessoa trabalha para adquirir patrimônio, né? Todo mundo adquire patrimônio, vai comprar. Então ele vai comprando, vai aumentando o patrimônio dele, aumentando. E aí, a holding é um planejamento tributário também. A holding, você se planejar para você proteger teu patrimônio, proteger inclusive aquele pai, né? Que geralmente fala o pai aí, porque a mãe a gente não deixa, ela sempre faz mãozinha na cabeça e tal, mas o pai que tem uma filha, que vai chegar um camarada meio complicado, né? Que eu já passei por isso. Tenho uma filha de 25 anos, tem uma netinha de 6 anos, e tem 2 filhos, um de 9 e um de 5, né? Aí vai chegar um camarada cheio de má intenção, cheio com a cabeça meio doida, meio maluco com a cabeça. Aí você vai lá e o teu patrimônio está exposto, referente à herança que a filha tem, o marido e tal. Então, você tem que ter um planejamento tributário para você ter a proteção também, proteger tua filha, proteger teu familiar, proteger as coisas que vão acontecer no futuro. Então, a holding é muito interessante, porque você pode colocar, inclusive, cláusulas na holding, onde o herdeiro só pode assumir se ele cumprir umas regras. Você pode botar as regras que você tem que botar ali, senão ele não tem direito às cotas da herança ali, ele não pode assumir as cotas. Aí se bota lá, se ele tiver comportamento
alcoolismo, o cara tem vício, o cara é viciado, o cara tem alguma coisa que possa acontecer, que possa prejudicar o andamento, inclusive, dos negócios, ele pode ser excluído, inclusive, das próprias cotas da empresa. Ele não vai assumir, você vai botar lá. Então, a holding, ela abre um leque muito grande de proteção, tanto contra o governo, contra penhora, contra dívida, contra essa situação de casamento, herança e tal. E aí, às vezes, o dono de uma empresa, ele vai construindo todo um patrimônio, um castelo, e aí esse castelo pode desmoronar de uma hora para outra se ele não tomar cuidado com a proteção, com o planejamento tributário que ele vai fazer. E a holding é um dos caminhos que faz isso. Isso é interessante porque a gente conhece, vocês sabem melhor do que eu, através de seus clientes, tem muitos dentistas e médicos que realmente construíram grandes patrimônios. Grandes. Tem aqueles tradicionais que vieram e iniciaram as suas carreiras, isso já atrás, e depois a coisa veio evoluindo, mas basicamente junto com o início de muitas cidades. Então, o patrimônio desses profissionais hoje é realmente muito grande. E esse contexto de holding a gente começa a ouvir cada vez mais, né, que é para proteção efetiva patrimonial, herdeiros, né, tanto os diretos quanto os indiretos que vão sendo agregados, então criar essa proteção para que não se, de repente, esse patrimônio que lutou tanto para construir se extingua aí na mão de incautos. Mas vamos lá, até porque nosso tempo tá indo, ainda temos 15 minutos aí pela frente. Ó, eu só vou pedir, nós temos duas situações aqui que eu vou pedir um pouquinho mais de esclarecimento de informações para essas duas pessoas. A primeira foi a Gleice, que nos escreveu: tem uma clínica com 5 salas de atendimento e com faturamento mensal de 130 mil. Qual o regime indicado no meu caso? Hoje estou no Simples Nacional. E também, no mesmo contexto, o Felipe, que diz que tem uma rede de clínicas no interior de Minas e uma das minhas unidades fatura uma média de 220 mil mês. Gostaria de saber qual o melhor regime tributário. Hoje estou no regime Simples Nacional. Então, Felipe e Gleice, se vocês puderem nos informar, né, falta legal o faturamento, mas como foi colocado no início, o número de funcionários que vocês têm nessas clínicas, qual o valor da folha de pagamento total desses funcionários e qual a despesa de manutenção, de funcionamento que vocês têm nessas clínicas, aí a gente consegue fazer, o Edmilson faz essa simulação por completo para ser mais preciso, porque por enquanto vocês só nos passaram o faturamento. Então, por favor, coloca no chat aí pra gente. O Marcos, além desses dados que você citou agora, tem um outro dado que a gente falou também que é muito importante, que é essencial para que o cálculo seja um cálculo realista, que é o percentual desse faturamento, né? Falamos aí de uma das clínicas dessa rede que fatura 220 mil por mês. Isso. Desses 220 mil, uma estimativa, quantos por cento é consulta e quantos por cento é... legal. Perfeito. Né? Lembrando que assim, 10% é consulta, então o resto é tudo procedimento. 20% é consulta, então 80% é procedimento. Legal. Então, enquanto a gente aguarda aqui o Felipe e a Gleice nos responderem, tem um caso real. Uma clínica que tem 6 funcionários, tem uma folha média de 16 mil reais por mês. A despesa, até fala aqui, o local é próprio, mas então tem uma despesa de 11 mil mês. Faturamento 115 mil mês. Não tem essa informação que o Guilherme pediu. Mas vamos partir de uma simulação de um padrão de 70-30,
Por aí? Perfeito. Então, esse é um dos casos. Depois eu já tenho outro de uma situação de uma clínica menor, que é interessante também para a gente ajudar nessa avaliação. Edmilson, então é contigo. Se você quiser compartilhar a planilha, ou é aquela a sua planilha da NASA, que tem que ficar aí só para você. Olha só, vamos primeiro por esse caso da percentual. Esse do percentual. Então vamos lá do percentual. Qual o faturamento mensal aí que você falou? 115 mil. 115 mil. Então, você falou 70-30 aí? Isso. 70-30. Essa cirurgia, procedimentos e 30 consultas. Isso. Então, o imposto no lucro presumido sem redução, é lógico que esse cálculo aqui é para a empresa do lucro presumido, tá? Não é Simples Nacional, não. Compartilha a tela. Ah, não compartilhei, não? Não. Ah, tá. Eu pensei que a janela aqui. Eu esqueci de botar aqui a janela. Vamos lá. Aqui. Aí. Foi, aparecendo aqui pra gente. 115 mil, 70-30. Tá? Sabendo que esse cálculo é para lucro presumido, não é para Simples Nacional, tá? Isso aqui é por quê? Porque o Simples Nacional não tem como fazer redução de base. Só o lucro presumido, tá bom? Então, porque se ele tiver no Simples Nacional para trás, ele não pode. Ele pode fazer para frente. Então, se ele tiver lucro presumido para frente, ele teria pago para trás ou para frente, 1.185.570. E era para pagar 784.830. Então, ele tem uma economia de 400.740 em 5 anos. Ô Edmilson, só uma observação para não desanimar, que a gente tem aqui vários casos do Simples Nacional, para essas pessoas não se desanimarem. Isso que o Edmilson está falando, pessoal, é da restituição tributária, que é para você recuperar para trás. O federal. Para frente, as clínicas que estão no Simples Nacional têm todo a possibilidade de, a partir já do próximo mês, já reduzir o valor dos impostos, das alíquotas. Isso aí é só a gente tá falando de recuperar o que ficou para trás. E aqui é uma simulação que para frente, quanto que ele deixaria de pagar. Isso, vale para o que teria de restituição nos 5 anos, para quem, como o Guilherme falou, para quem está no lucro presumido, dá para retroagir, certo? Agora, Edmilson... Mas serve para projeção futura também, né? Edmilson... Aí deixaria de pagar 400 mil com a redução da base de cálculo dos próximos 5 anos. Isso. Edmilson, você tem aí aquela planilha que a gente vai jogar esse faturamento e a planilha vai dizer para a pessoa qual que é o melhor regime para ela estar? Se é limpar o anexo do Simples Nacional, se é lucro presumido com alíquotas... Isso. A gente vai entrar nela agora. Isso, que essa é a expectativa do povo aqui. Então, tem mais algum cálculo desse aqui para fazer? Não. Agora é já entrar para nessa... Planejamento tributário. Nesse planejamento tributário mesmo. Ok. Então, só para alinhar a planilha aqui agora, para eu já abrir aqui na tela. Então, nós temos aqui 6 funcionários. Isso. 6 funcionários, 16 mil reais. Não estamos vendo, Edmilson, não estamos vendo mais a sua tela. Eu só estou preparando aqui os dados para jogar aqui. Então, você tem 11 mil de despesas. Vivo caixa. Faturamento 115 mês. 115 mês. Isso aí. Agora, vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. E vamos ver a mágica acontecendo. Aqui, janela cheia, tela cheia aqui. Vamos lá. Aí a famosa planilha. 115 mil, se tiver outro faturamento, você pode me dar aí que eu jogo aqui agora. Então vamos lá.
Nós temos uma de... Vou botar 4 faturamentos aqui agora. 4 faturamentos, a gente vai fazer os cálculos já simultâneos, na mesma hora. Então vamos lá, 58 mil mês. Peraí, agora, deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Tá bom. Porque a parte de salário vai influenciar nos outros cálculos, eu tenho que fazer a mudança. Aí, vamos botar aqui só essa primeira coluna aqui primeiro. Peraí, 115 mil com... Aqui eu tenho, ó, 115 mil, 16 mil de funcionários. Salários de folha. 6 funcionários, tá? E aí, essa planilha, o que acontece? Vou lá embaixo já, ó, aqui embaixo, já tá me dando aqui, ó. Olha o comparativo. Simples Nacional, ela paga 204.753 no ano, tá? No ano. 704.753 no ano. No anexo 3, isso é anexo 3, no anexo 5, ela pagaria 275 mil. Como pessoa física, pagaria 345 mil. Como lucro presumido sem redução de base de cálculo, ela teria 281 mil. E lucro presumido com a redução de base de cálculo, 207 mil. Por aqui, esse faturamento é 115 mil. Você já vê que esse faturamento, mais vantagem para ela é estar no Simples no anexo 3. Agora, se ela não conseguir ficar no anexo 3, porque depende de fatura R, depende de ter uma folha de pagamento, essa folha de pagamento é 16 mil, tem que ver aqui, ó, 16 mil, a gente vai ter aqui, vamos ter aqui 16 mil, 115 mil. Ela vai estar no fatura R de 13, ela vai com 13%. Ela não vai ter no anexo 3, ela tem que ter 28%. Aí, Edmilson, só fazer um adendo assim, da importância de que as pessoas não peguem essas informações e tentem fazer por si próprias, porque existem muitos detalhes. Por exemplo, esse percentual do fator R, dessa clínica que está de 13%, se for necessário, a gente consegue subir ele para os 27%, aumentando o prolabore dos sócios. Mas tem uma questão, aumentando o prolabore dos sócios, tem olha só. Então, aqui vai caso a caso. Desculpa te interromper, Guilherme, é exatamente isso que ele está falando aqui. Agora deixa eu detalhar a planilha para você, olha só. O Simples Nacional dela, ela está numa alíquota de 13,42%. A alíquota dela. A alíquota efetiva, tá? A alíquota de tabela é 16, ela fica com 13,42%. Simples Nacional dela, 15.430. A fator R dela, folha mínima para fator R, teria que ter 32.200, ela tem 16 mil, ela teria que ter 32 mil. Então, os encargos da folha dela, os encargos mais folha e tal, que a gente faz o cálculo, já calcula, já entra aqui o cálculo dela, aqui numa outra planilha, tá? Em outra planilha que está anexada, entra em outra planilha. Essa outra planilha anexada já tem os cálculos da folha mais encargo, daria 18 mil. Aqueles 16 mil reais dela, no Simples Nacional, deu 18.582. O CPP, que está incluído aqui nas 15 mil reais de 470 que ela paga, 6.696 é de contribuição previdenciária que está junto com o Simples. Ela pode abater aqui. O prolabore dela teria que ser 6.921. O prolabore por mês, ela teria que pagar 6.921. Desse 6.921, entende que ela está ali no anexo, aí está botando aqui o máximo, teto máximo, 883 GNS. Travou, Edmilson. Voltou. Ela pagaria, tá dando uma interrupção aqui, 806, tá vendo aí? Sim, 806,91, linha 24. De imposto de renda, pessoa física, a pagar por causa desse prolabore. Então, dentro do Simples Nacional Anexo 3, ela teria por mês 17.062 para pagar com um imposto no ano de 204.753. Isso no anexo 3. Quando a gente vai para o profissional liberal, ela teria 345 mil, porque eu só bati 11 mil aqui, que ela foi a despesa do livro caixa. Eu joguei aqui um dependente porque pode ser que ela
tenha um filho, aí eu botei um aqui porque não vai fazer muita diferença, que só bate R$189 aqui. O INSS, ela pagaria 1.501, que aí no caso que a base é diferente, é 20%. Base de imposto de renda seria o 102. Opa, tá dando interrupção aqui, alguma coisa na tela aqui. Peraí. 102, ela pagaria de imposto mensal 27 mil. Com tributo, imposto a pagar, tributo total no mês 28, e pagaria 345 de Simples Nacional, de pessoa física. No anexo 5, já não tem o fator R. A alíquota dela é 20,5, ela tem uma alíquota efetiva de 19,26, e o Simples Nacional ficaria em R$22 mil. Aqui em cima está dando um Simples Nacional de 15.430 no anexo 3. Então aqui ela teria um Simples Nacional de 22.150. Não tem base de folha para ela, a folha dela. Tá dando interferência, tá vendo aí ou não? Tá vendo, né? Sim. Estamos vendo. 32 mil de folha. Aqui não tem uma referência porque o anexo 5 não usa fator R. Então aqui isso não tem como, não precisa avaliar isso aqui. O prolabore pode ser o mínimo mesmo aqui. Então não tem imposto de renda a pagar. O tributo dela teria 275 mil por ano, 22 mil por mês, 275 por ano. E aqui está dando 27 mil, né? 17 mil por mês, 204. Quando a gente vai para o lucro presumido, aí tem outras referências. Então a gente tem aqui os PIS, valor do PIS, COFINS, imposto de renda adicional, aí aqui já entra um adicional, 1.680, o imposto federal para ela. Aqui eu botei a alíquota de 3%, aí tem que ver se é 5, se é 3. Uhum. Tá? Vamos considerar os 3 mesmo. Os 3 aqui. 18.159, e aqui o prolabore dela seria o salário mínimo também, porque o presumido não vai ter a questão do CPP. Então ela teria 18 mil aqui, e a folha de pagamento dela seria diferente, porque o Simples Nacional, o INSS está pago junto ao CPP. Aqui a contribuição patronal, ela está dando 3.815, olha só, mais o RAT mais o Sistema S. Está dando 4.975 aqui a folha de pagamento dos encargos sobre a folha. Esse valor aqui que está na pago à parte, esse valor que está pago à parte aqui, ele é um valor que, se você comparar com o Simples Nacional, o CPP, o CPP vai ter 6.796. Aqui é a contribuição patronal, 6.796. Já no lucro presumido, que é sobre a folha, a contribuição patronal é 3.815, mas teria o RAT e mais o INSS. Então é um valor menor do que o Simples Nacional. Então você paga menos previdência no lucro presumido do que lá no Simples Nacional. Aqui. Então tem essa compensação. Por isso que tem uma redução. 23.499, 281 mil por ano. Quando você vai para o cálculo de redução da base, as bases elas são reduzidas no imposto de renda e na contribuição social. Só os dois aqui são reduzidos. Aqui está dando 11.949 e aqui em cima está dando 18.159. Cai para 11 mil. E aí o restante da folha é igual e o tributo 207. Quando faz a comparação, se essa pessoa aí, essa funcional. E diante dessa circunstância que eu falei, dessas informações, qual seria o regime tributário, foi o que nós prometemos lá no início, o regime tributário adequado para essa situação, para essa clínica? Antes de responder essa pergunta, Marcos, só fazer um comentário. Claro. A pergunta foi de Milson responder, que essa planilha dele é muito bacana, ela já traz essa resposta. Mas assim, para que a nossa audiência perceba o quanto são complexos esses cálculos. São cálculos muito complexos que, com todo respeito, mas se não for um advogado, se não for um contador especialista no assunto,
né, se não forem consultores tributários especialistas no segmento odontológico, eles não têm a condição de levar em consideração tudo isso que né, a gente está trazendo aqui. Então, a importância de contar com profissionais especializados, né? E isso aqui a gente está fazendo de uma forma geral, com um tempo reduzido, mas o ideal, né, Edmilson, quem tiver interesse, pode entrar em contato e a gente faz uma sessão de 1 hora, 1h30, só com a clínica da pessoa. Porque, por exemplo, a gente está usando informações gerais, mas tem outras informações bem específicas que aí é só ali na reunião, na videoconferência com a pessoa, para que a gente possa olhar todos os detalhes. Então, vou passar para o Edmilson responder a sua pergunta, Marcos, mas deixar esse convite de Perfeito. Quem quiser ter uma consultoria especializada, incisiva no seu negócio, entrar em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer em atender, em ajudar o seu negócio a pagar menos impostos e ter mais lucros. Beleza, Guilherme, beleza, isso aí. Guilherme, obrigado aí, porque eu vi aqui que realmente a planilha puxou o cálculo anterior e nos zerou lá no cálculo, a fórmula lá não calculou, não vi, eu não tinha percebido. Obrigado aí por ter percebido aí que eu fiz aqui rápido, né? Então não deu para deixa eu lá para ver. Mas eu já zerei aqui, ó. E aí aponto. Agora tá aqui, ó. Lucro presumido com redução de base. Simples Nacional anexo 3, 204.753. Pessoa física 345.205,24. Simples Nacional anexo 5, 275.710,02. Lucro presumido normal 281.988,91 e lucro presumido com redução da base 187.308,91. Então, a diferença é gritante, né? Então, dos regimes tributários, ela tem que estar no lucro presumido, sendo que a gente está calculando aqui esse faturamento com redução total do faturamento. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Por isso que o Guilherme falou, tem que pegar, a gente tem que sentar com o cliente e separar essa base, separar o que é procedimento, o que é consulta. Pode ser que 115 mil aqui, eu não sei se ela deu essa informação, 115 mil aqui, quanto que é consulta, quanto que é procedimento? Deu aí não, né? Não. O Marcos e Edmilson, só fazendo aqui um adendo, se essa clínica do exemplo estiver no anexo 5 do Simples Nacional e estiver pagando aqui, né, no ano 275 mil de impostos, com esse reenquadramento tributário, com esse planejamento tributário, ela vem aqui para o lucro presumido das alíquotas reduzidas para 187 mil, e nós estamos falando aí de uma redução anual de R$88 mil, né? Por mês, nós estamos falando de R$7 mil. R$7 mil é um valor que não dá para deixar na mesa todos os meses, né?